Exercício 15. Em cada parte é dada a curva velocidade versus tempo de uma partícula em movimento retilíneo. Use a curva para encontrar a velocidade média da partícula ao longo do intervalo de tempo de 0 até 3. Então, no item A, este é o gráfico da função velocidade versus tempo. E no item B, temos essa outra função, velocidade versus tempo. Em ambos os casos, vamos calcular, então, a velocidade média, no intervalo que vai de 0 até 3. Então, a velocidade média, o valor médio da função velocidade. Então, é a integral de 0 até 3 dividido pelo tamanho do intervalo, que é 3. Então, é 1 sobre 3 menos 0, no tamanho do intervalo, vezes a integral de 0 até 3 da função velocidade. No caso, a função velocidade, no item A, temos ali a área de um triângulo, né, que vai de 0 até 1, a base 1, altura 1. Então, a área é 1 vezes 1 dividido por 2, menos a área do segundo triângulo que está abaixo do eixo T. Então, nesse segundo triângulo, a base é 3 menos 1, que é 2, altura 1. Então, área 2 vezes 1 menos sobre 2. Então, tudo isso dividido por 3, então dá o valor médio da velocidade, que é menos 1/6. No item B, a velocidade média, o valor médio da velocidade, então é 1 sobre 3 menos 0, tamanho do intervalo, vezes a integral de 0 até 3. Agora, no caso no item B, temos um trapézio de base 2,5 ou 5 meios, base maior 5 meios, base menor é o segmento que vai de 1 até 2, então tem comprimento 1. Então, dividido pela altura, a altura também é 1, multiplicado pela altura sobre 2, a altura é 1. Então, temos 5 meio mais 1 vezes 1 meio. Então, essa área daquele trapézio que está acima do eixo T. Abaixo do eixo T, temos um triângulo de base 1 meio, altura 1. Então, a área é 1 meio vezes 1, dividido por 2. Então, fazendo a conta, temos o valor médio da velocidade igual a 1 meio. Exercício 17. Seja f uma função linear. Use o gráfico de f para explicar por que o valor médio de f no intervalo fechado AB é f de a mais b sobre 2, ou seja, o valor médio da função linear f no intervalo fechado AB é o valor da função no ponto médio do intervalo. A mais b sobre 2 é o ponto médio do intervalo AB. Isso é uma propriedade, né, que acontece apenas para funções lineares, né? Vamos ver por que isso é verdade. Aí está o gráfico de uma função linear. O gráfico é obviamente uma reta. Ela une os pontos A, f de A, B, f de B. O valor médio da função f no intervalo fechado AB, então, por definição, fm é 1 sobre b menos a, o tamanho do intervalo, vezes a integral de a até b da função f de x dx. O valor da integral, na nossa figura, é a área do trapézio com base maior f de b, base menor f de a e altura b menos a. Então, a área do trapézio, soma das bases, f de b mais f de a, vezes a altura, que é b menos a, dividido por 2. Essa é a área do trapézio, ou a integral de a até b da f de x dx. Tudo isso deve ser multiplicado por 1 sobre b menos a. Então, agora eu noto que eu posso simplificar b menos a e concluir, então, que o valor médio da função linear f no intervalo AB é f de a mais f de b sobre 2. Vamos observar, então, que esse é o ponto médio, né? F de a mais f de b sobre 2 é o ponto médio no eixo do y ali, entre os valores f de a e f de b. Então, nós queremos saber qual o valor de x que resulta neste ponto médio. Nós vamos mostrar que o valor de x a ser encontrado ali é exatamente a mais b sobre 2. Vamos chamar de h a distância entre o ponto médio f de, no eixo do y ali, né, f de a mais f de b sobre 2, a distância entre f de a mais f de b sobre 2 até f de b. Como f de a mais f de b sobre 2 é o ponto médio entre f de a e f de b, essa mesma distância é válida entre f de a e o ponto médio, né? Evidentemente, essa distância é h. Então, ali está marcada a distância h. Vou construir esse triângulo, é um triângulo retângulo,
cuja hipotenusa é dada pelo gráfico da reta, então tem um cateto igual a H, o outro cateto eu vou chamar de P. Então, essa distância entre o ponto a ser encontrado, entre o ponto a ser encontrado e A, eu chamo de P. A distância entre o ponto a ser encontrado e B, a outra extremidade do intervalo, eu chamo de Q. Vamos usar semelhança de triângulos ali, aqueles triângulos são semelhantes para dizer, obviamente, que P sobre H, um cateto sobre a hipotenusa, é igual ao cateto sobre a hipotenusa no outro triângulo, né, que é Q. Perdão, não é o cateto sobre a hipotenusa, é P sobre H, é a cossete dos dois catetos, né? P sobre H é a cossete dos dois catetos no outro triângulo também, então, que é Q sobre H. Dessa forma, então, temos P sobre H igual a Q sobre H, isso veio diretamente de semelhança de triângulos. Então, simplificando H, eu concluo que P é igual a Q, ou seja, a distância daquele ponto a ser encontrado ao ponto A, ao extremo da esquerda do intervalo AB, é a mesma distância até o extremo da direita do intervalo AB, ou seja, aquele ponto a ser encontrado é o ponto médio do intervalo AB, ou seja, é A mais B sobre 2. Ou seja, f de A mais B sobre 2 é exatamente f de A mais f de B sobre 2. Mas f de A mais f de B sobre 2 é o ponto médio. Então, acabamos de mostrar então, que o ponto médio da função linear é o valor da função no ponto médio do intervalo. Exercício 27. Uma engenheira de tráfego monitora o trânsito durante 1 hora do horário de pico da tarde. A partir de seus dados, ela estima que entre 4h30 e 5h30 da tarde, a taxa RT, segundo a qual os carros entram em uma certa via expressa, é dada pela seguinte fórmula. R de t igual a 100 vezes 1 menos 0,0001 t ao quadrado carros por minuto, onde t é o tempo em minutos desde o horário de 4h30 da tarde. Encontre a taxa média em carros por minuto, segundo a qual os carros entram na via expressa entre 4h30 e 5 da tarde. Então, entre 4h30 e 5 da tarde se passam 30 minutos. Então, vou chamar do tempo t igual a 0, o horário 4h30 da tarde. Consequentemente, o horário 5 da tarde, que é o horário final do nosso intervalo de tempo, corresponde então a 30, né, o tempo t marcado em minutos. Então, a taxa média, vou chamar da função r de t, então vou chamar de Rm, pela definição, 1 sobre o tamanho do intervalo, 1 sobre 30 menos 0, vezes a integral de 0 até 30, integral de r de t no intervalo que vai de 0 até 30. A nossa função r de t é um polinômio na variável t multiplicada por uma constante 100. Então está ali, vou colocar a constante lá fora, tenho então 100 sobre 30 vezes a integral de 0 até 30 do polinômio de segundo grau, 1 menos 0,0001 t quadrado. Então, ficamos então simplificando ali, então 100 sobre 30 fica 10 terços, a antiderivada de 1 menos 0,0001 t quadrado é t menos 0,0001 t ao cubo sobre 3, então fazendo t igual a 30 e depois fazendo t igual a 0 subtraindo, temos aí o valor da taxa média com a qual os carros entram na via expressa, na medida em carros por minuto, né? Fazendo a conta, temos ali então 97 carros por minuto, esse é o valor de Rm. Exercício 31, encontre um valor positivo de k, com o qual o valor médio de f de x igual a raiz de 3x, acima do intervalo 0k, seja igual a 6. Então, o intervalo é o intervalo que vai de 0 até k, então depende do número k. Nós temos o valor médio que deve ser igual a 6, o valor médio da função raiz de 3x. Então vamos calcular ali o valor médio da função, então é fm, no intervalo que vai de 0 até k. Isso então é 1 sobre o tamanho do intervalo, 1 sobre k menos 0 vezes a integral de 0 até k da função, que é a raiz de 3x. Temos então
a raiz de 3, que é uma constante, vai lá para fora, fica então multiplicando a integral raiz de 3 sobre k, e temos que integrar então de 0 até k a função raiz de x, que eu escrevo como x na 1 meio. Então, usando a regra da potência, o termo fundamental do cálculo, né? A antiderivada básica de x na 1 meio é x na 3 meios sobre 3 meios, multiplico então pela constante raiz de 3 sobre k, fazendo x igual a k primeiro, depois fazendo x igual a 0 e subtraindo. Então, fazendo a continha, temos ali 2 raiz de 3 sobre 3k vezes k na 3 meios. Simplificando, então, né, temos 2 raiz de 3 sobre 3 vezes k na 1 meio, que eu então posso escrever então como 2 raiz de 3k dividido por 3. Então esse é o valor médio da função f, que é a raiz de 3x, no intervalo que vai de 0 até k. Obviamente depende do valor de k. Agora, nós temos que esse valor médio deve ser igual a 6. Então, igualando as duas coisas, temos então que 2 raiz de 3k sobre 3 deve ser igual a 6. Então, agora temos que resolver essa equação para achar o valor de k. Então, resolvendo a equação, então, temos raiz de 3k igual a 3 vezes 6, 18 sobre 2, 9. Então, 3k igual a 9 ao quadrado, que é 81. K é igual a 81 terços, que é igual a 27.